Boa tarde, senhores. Como vão? Boa tarde, Silvano. Boa tarde, audiência. Boa tarde, pessoal. Muito bom. Boa tarde. Muito bom. Bom, pessoal, bem-vindos novamente aqui ao canal do CT no YouTube. Estamos ao vivo com esse trio de entidades aqui, né? Sumidades do nosso segmento, para bater um papo com vocês agora. Então, como é nossa regra, né? Você que está nos assistindo aí através do YouTube, aproveita para se inscrever no canal, clica no gostei se estiver gostando do conteúdo e ativar as notificações. Esse conjunto de ações vai fazer com que o algoritmo do YouTube favoreça que o compartilhamento dessa informação vá abranger muito mais gente. Ou seja, a gente vai levar esse conhecimento para muito mais parceiros do mercado. E não deixe de fazer isso, tá ok? Muito bem, a gente tem uma agenda extensa, né? Todos os dias aqui. Amanhã a gente tem mais bastante evento. Semana que vem, agenda recheada. Fica de olho no site do CT, na parte de eventos, que a gente vai notificando tudo por ali também. Legal? E eu não vou fazer aqui as apresentações, porque eu acho que não estou digno, né, de apresentar vossas excelências. Essa galera extremamente já tarimbada, cheia de conhecimento. Então eu vou pedir para que cada um de vocês se apresentem, né? E a partir daí o show é de vocês. Olá, gente. Bem-vindo aqui ao canal em mais uma live incrível para a gente falar sobre tecnologia e segurança. Meu nome é Teco Sodré. Eu sou diretor de negócios digitais da Avantia, Tecnologia e Segurança, e vou poder apresentar um pouco das nossas ideias e do como nós estamos vislumbrando as inovações no mercado, em especial na linha de soluções digitais, voltado para a área de tecnologia e segurança aqui no mercado brasileiro. Acho que a gente vai ter um bom período de alguns minutos aqui de uma conversa e um bate-papo, esperando que vocês também remetam para a gente muitas perguntas para que a gente possa responder. Vai ser extremamente divertido nessa primeira sessão aqui do Security Talks Online, essa nova versão em tempos de coronavírus. Bom, eu vou falar rapidamente. Meu nome é Maurício Tiati, alguns já me conhecem. Obrigado pela presença de todos. Essa é uma nova forma de a gente apresentar o Security Talks, e vai ser assim durante as semanas, em virtude de todo esse problema que a gente está tendo aí com relação à pandemia. E a ideia é alimentar o mercado, alimentar os profissionais, alimentar as empresas com bastante conteúdo. É isso que a gente quer, e a gente quer ter vocês sempre presentes nas nossas sessões aí, tá bom? E agradecer aí a CT Segurança, o Portal de Segurança, para esse espaço e essa parceria que nós estamos fazendo hoje. E eu acho que vai ser muito, muito exitosa, ainda mais com um palestrante como o Teco aí, que está aí embaixo, que vai poder falar e passar bastante de informações. Obrigado aí pela presença. Boa tarde, meu nome é Eduardo Ferreira Lima, eu sou diretor da Avantia. É um prazer estar aqui com vocês apresentando esse evento. Muito bom. E a gente já teve aqui, né, no podcast do CT, o Eduardo participando direto lá do Canadá, né, com a gente, e o Maurício também, que esteve presencialmente com a gente aqui, fazendo um podcast, os dois, um mais legal do que o outro, né? Eu não vou falar qual eu gostei mais para não gerar conflito, tá bom? Mas podemos aí melhorar isso tudo, esperando quando é que o Teco vai participar do podcast com a gente também, né, Teco? Vamos sim, claro, menor dúvida. Vamos fazer esse podcast, trazer mais informações, mais detalhes, naturalmente, e o ponto mais importante, tentativas de economia de redução de custo em cima de um cenário futuro importante que todas as empresas vão ter e que o mercado precisa ser bastante criativo. Rapaz, eu aprendi há pouco tempo esse ditado que esse eu não conhecia, né? Com o Márcio da ParkSeg, dando o curso de gestão para iniciantes que ele deu aqui junto com a gente, que ele falou que custo é igual unha, né? A gente tem que passar a vida cortando, porque senão ela cresce sem controle. Boa, exato. É isso aí. Bom, eu vou ficar aqui de olho para ver se vão vir perguntas, né? Cuidando da parte da transmissão e vendo as perguntas do YouTube. Qualquer coisa eu vou direcionando para vocês. Teco, manda bala, a casa é sua, meu amigo. Eu vou aproveitar, Silvano, e vou levantar um ponto antes da gente começar aqui algumas ilustrações, algumas apresentações e imagens que acho que vão ser relevantes e curiosas para toda a nossa audiência. Um dos principais desafios que nós temos, né,
na segurança e que fica muito evidente agora, quando a gente está em tempos de confinamento social, em quarentena, é que as nossas operações físicas, aquelas que ficam distantes das nossas centrais de comando e controle, aquelas que ficam fechadas agora, talvez já estão fechadas há muitos dias ou semanas e que ainda vão permanecer, elas necessitam de supervisão, elas necessitam de alguns procedimentos, de operações remotas, para que a gente consiga melhor acompanhar as tentativas, caso existam, esperando que não ocorram, mas devem ocorrer em todo o cenário brasileiro, de invasão, tentativas de arrombamento. Ou seja, como é que nós devemos nos preparar, devemos nos ater e focar em relação a necessidades que nós temos da nossa infraestrutura, eventualmente até na redução desse custo, mas aumentando a qualidade dessa operação remota de segurança e essa supervisão física desses pontos distantes das nossas operações. Esse tema é um tema que já vinha, né, crescendo aí nos últimos anos, desde a época dos serviços de vigilância eletrônica, mas que com o adicional e a facilitação da conectividade, né, em maior escala no Brasil, e, obviamente, com a adoção já há muitos anos de câmeras e também de uso inteligentes, né, de softwares analíticos de vídeo e operações, procedimentos que ocorrem em operações centralizadas, isso aumenta fortemente, mais ainda agora, em tempos de confinamento. Ou seja, como é que nós podemos melhorar? Esse é um tema relevante, vários dos nossos clientes têm nos procurado na tentativa de ou melhorar as suas operações das suas centrais de comando e controle ou das suas operações remotas, ou eventualmente até implantar agora, nesse momento, esse tipo de desafio, de uma forma rápida, de uma forma intensa. O que é que você acha que está acontecendo aí no mercado em relação a isso, Silvano? Como é que você sente esse tema de como você pode monitorar remotamente? Eu queria poder ouvir a opinião também dos nossos colegas aqui, o Maurício e Eduardo, sobre esse tema, e aí logo depois a gente já esquenta e já entra aqui na apresentação para a gente poder fazer um debate e compartilhar com a nossa audiência algumas imagens. Olha, a gente aqui no CT, por a gente hoje ser um hub, né, de empresas de tecnologia, o que a gente está vendo e acompanhando é uma verdadeira corrida agora, atrás do tempo, por parte de clientes, dos integradores que estão aqui junto desses fabricantes, para conseguir, de uma hora para outra, montar esses sistemas, né, porque não estavam plenos em funcionamento, ou arrumar o que estava dando problema, ou como otimizar, né? E outra parcela dessa galera que ainda não entendeu e que a gente infelizmente sabe que vai aprender na dor. E existem alguns setores que a gente já tem acompanhado da economia, principalmente o pessoal de agronegócio, o pessoal que trabalha com distribuição de alimentos, desde ceasas a supermercados de bairro, né? Que estão com uma preocupação muito grande, porque a gente sabe que depois de uma onda dessa de declive econômico, vem sempre uma onda de criminalidade, e aí esses caras são os caras que vão estar mais vulneráveis aí a saques e por aí vai. Então, isso que a gente vem conversando e vem sentindo bastante, né? Pessoal correndo atrás para pôr tudo em ordem, uma parcela que não entendeu ainda o que vai acontecer, e outra que está preocupada e procurando quais são as melhores soluções para os seus problemas. Eu acho alinhado aí com o que você está falando, Silvano, e com o que o Teco comentou, essa demanda tende a aumentar e as ameaças externas, elas é fato. Se a gente puder ter ferramentas e inteligência na ponta que nos avise e nos dê informações rápidas, tendo uma ação muito mais proativa, com certeza eu acho que o sucesso vai ser melhor. O grande lance de tudo isso que nós estamos falando é ser rápido, como o Teco comentou, aproveitar o que tem e começar a gerar resultado. Então, eu acho que essa é a grande meta de todos os prestadores de serviços que estão aí no processo. Bem, eu acho que toda solução que envolva você poder monitorar um negócio à distância, principalmente no momento de crise feito esse, que a gente não consegue estar fisicamente nos lugares que gostaria. Então, toda solução que vai nessa linha, ela está muito tendente de aceitação pelo mercado. Todo mundo hoje vai buscar
formas de trabalhar à distância, de poder se comunicar à distância melhor. Então, o monitoramento remoto, onde você consegue ampliar a visão do empresário, do gestor de segurança em cima do seu negócio, tende a crescer bastante nesse momento. Então, é um tema bastante interessante, ainda mais quando é acompanhado de aproveitamento do legado, onde as empresas estão sem condições de fazer novos investimentos. Então, solução que reduz custo nesse momento é uma solução bem-vinda, e ainda mais quando é aliado a soluções de inteligência artificial que conseguem extrair informação em tempo real do que está se passando. É isso aí. Eu acho que a gente acabou de passar por um universo bastante amplo aqui de necessidades, né, de desejos aqui dos nossos amigos gestores, supervisores de operação na área de segurança, da nossa comunidade que lida, né, no dia a dia com equipes em campo, com sistemas digitais, com sistemas de tecnologia, sistemas de áudio e vídeo, sensores, e que estão passando por essas demandas, estão recebendo essas demandas, vários vídeos no WhatsApp, todo mundo já recebeu, de tentativas de invasão, de saques, de arrombamentos que estão acontecendo, principalmente no campo de varejo, propriamente dito, mais na ponta, mas tanto em tickets médios pequenos, como valores de produtos mais altos. E aí seria interessante a gente poder fazer uma discussão, nós quatro aqui, sobre isso. Eu vou passar alguns slides, algumas imagens que eu acho que são interessantes para a gente poder compartilhar. E aí, ao longo da apresentação, em vez de a gente fazer uma apresentação contínua, a gente vai pontuando e fiquem abertos para a gente poder fazer uma conversa legal, enquanto que o Silvano está aí observando se chega alguma pergunta para a gente. Seria muito bacana a gente poder ouvir algumas dúvidas de todo mundo, e quem puder fazer essas perguntas, prontamente vai ser respondido aqui por a gente nesse bate-papo aqui entre nós. Vamos lá. Os serviços de monitoramento, eles abrangem um conjunto de capacidades e competências para responder uma pergunta essencial, né? A pergunta essencial é: toda vez um grande gestor, quando ele chega em posições de gerência sênior, de diretoria, de vice-presidências operacionais, ele está sempre se perguntando, além da sua pergunta natural do seu negócio, ele se pergunta em relação à sua infraestrutura. Né? Você sabe o que está acontecendo agora na sua empresa? Essa é uma pergunta muito angustiante. É uma pergunta que leva para o seu dia a dia, e principalmente o médio negócio, ou mesmo o grande negócio que ainda não investiu em tecnologias digitais ou infraestrutura remota, não consegue responder isso a todo momento. E isso é um desafio muito grande do ponto de vista de proteção contra o patrimônio, integridade dos funcionários, e, obviamente, a consequência é uma perda, e existem vários procedimentos e regras de controle de prevenção contra essas perdas. Se a gente seguir, os sistemas de CFTV, quando eles se tornam muito mais do que sistemas de visualização, eles se tornam também centralizados em um único grande ponto para várias estruturas físicas, é difícil de mantê-los. É difícil de mantê-los funcionando, é difícil de que a qualidade do vídeo esteja sempre disponível, tem a manutenção da câmera, da instalação, o monitoramento dos links. E esses sistemas, quando eles são montados em múltiplos sites, né, múltiplos endereços, principalmente em regiões muito grandes, como o Brasil é um país continental, podem ocorrer vários tipos de falhas nesse processo, né? Falhas humanas, podem incorrer dificuldades de manutenção, podem incorrer não centralização. Se você tiver, eventualmente, uma central, olhar centenas ou milhares de câmeras ao mesmo tempo, é um ambiente muito custoso, né, para você poder ter uma ação principalmente preventiva, né? A maioria dos CFTVs eles estão sendo utilizados, em grande parte, quando eles não utilizam tecnologias inteligentes, quase por uma análise forense, né? Ou seja, aconteceu alguma coisa, aí eu vou lá checar lá no DVR, vou lá checar onde está o meu sistema de armazenamento dos vídeos daquela câmera, primeiro identificar a câmera, acessar o vídeo,
e, a partir daí, a fazer aquela análise sobre em que momento, em quem foi, com que trajetória aconteceu naquela instalação física. Né? Ter o resultado esperado depois que você monta um sistema de CFTV, mesmo centralizado, é um desafio muito grande nesse segundo nível, né? E aí, ter uma ação preventiva contra um prejuízo financeiro, ou seja, contra uma prevenção à perda, é muito mais, vamos dizer assim, desafiante para o nosso gestor de operação de segurança, né? Quase sempre, os sistemas de câmera, os sistemas de CFTV, eventualmente até os sensores, eles vão ser alertados até centralizadamente no ato, né? No momento da invasão, né? Como ocorre nessa cena, né? E aí você vai conseguir capturar. Não quero te interromper, só para fazer um pedido para você. Eu creio que, como você está usando o fundo virtual, está sobrecarregando o processamento aí do cliente e está vindo um ruído junto. Mas eu creio que se você desabilitar o fundo virtual, esse ruído vai parar de acontecer, porque alivia a carga aí. Vou parar aqui, um momento só. Parece que tem uma galinha de Angola junto com você falando aí, aqui no fundinho. Só... Manda o pessoal, liberta o pessoal que você prendeu aí atrás de você, deixa eles ir embora para casa. Logo agora que eu ia explicar, essa aqui é a foto de um dos laboratórios de inovação que a gente trabalha, da Avantia, para desenvolver nossas tecnologias. Deixa eu voltar aqui, vou colocar onde eu estou no meu escritório aqui na minha casa, confinado como todos nós. Vou voltar ao compartilhamento. Manda bala que se voltar alguma coisa do ruído eu te aviso. Vê agora se melhorou aí. Por enquanto tá ok, manda bala. Ok, então o desafio está em conseguir fazer ações preventivas em centenas ou milhares de câmeras espalhadas pelo Brasil, e isso é um desafio bastante grande para nós, gestores e pessoas que atuam como profissionais dentro desse mercado, né? Diminuir os riscos, mas atuando preventivamente, tendo todo esse aparato tecnológico, se torna também um desafio do ponto de vista de gestão e administração de tudo isso. Eu estou achando que está tendo ainda, né? Está tendo ainda. Estou vendo até do lado de cá. Será que é o seu áudio aí, não, Silvano? Não, porque eu estou até mudo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que é o compartilhamento do áudio da apresentação. Eu vou matar ele. Acho que vai ficar mais fácil. Aí ele não vai fazer isso aí, não. Olha aí agora. Pronto. Eu ainda estou sentindo aqui o barulhinho. Tá não? Então, joia. Então, vamos lá. E aí, o que é que achou? Tá passando ainda? Barulho não. Tá passando só a apresentação então, mesmo. Então, pronto. Show. Isso aqui é uma cena de uma central de operação, onde, como toda a nossa audiência conhece bem, nós temos aqui um video wall que ele é contextual, ou seja, ele só vai apresentar a câmera e os alertas que estão sendo vistos ali do lado esquerdo quando ele efetivamente acontece. Então, por uma decisão automática do sistema, né, quando você adquire uma consistência de monitoramento e uma maturidade de investimento em tecnologia digital, faz com que os sensores atuem com as câmeras que vão acionar uma central e que vai disparar uma operação ou um protocolo, um procedimento operacional padrão já previamente estabelecido. Isso significa que o operador, por câmera, se torna muito mais produtivo. E esse é um dos nossos desafios nesse mundo que nós estamos vivendo confinados. As operações físicas, as áreas, as infraestruturas físicas estão disponíveis, obviamente precisam ser continuamente monitoradas, mas a produtividade por operador de uma central ou de uma equipe em campo, ela precisa estar priorizada também. Esse é o principal desafio que a gente tem hoje em segurança. Se a gente adquirir uma consistência
de visualização preventiva, né, através de sensores, alertas e câmeras focadas naquela evidência, né, para tentar minimizar ou atuar mais rapidamente, preventivamente, antes da invasão ou do arrombamento acontecer, melhor seremos, melhor indicadores nós estaremos providos na nossa operação remota. Esse é o desafio. Como é que a gente pode montar um negócio desse, né? Parte desses desafios estão em conseguir construir um uso, né, ou aplicar, como a gente chama, a inteligência artificial em cima do seu legado. Milhares, dezenas de milhares, eventualmente milhões de empresas no Brasil têm o seu sistema de CFTV, seus condomínios verticais, os horizontais, as lojas físicas, né? Mas eles ainda estão, em sua imensa parte brasileira, eles ainda são estanques, ou seja, eles estão isolados do ponto de vista de uma operação centralizada. Mas hoje, em vários tipos de implantações flexíveis e mistas, nós poder aplicar um analítico de áudio ou de vídeo com inteligência artificial para dar um benefício prático, por exemplo, a um ambiente legado já pré-existente, de câmeras, CFTV, de instalações, de DVRs, né? E isso não é mais um novo mundo, mas ele ainda precisa de uma grande, vamos dizer assim, um grande desafio de implantação nacional para poder ser amplamente adotado, né? Então, adotar e implantar analíticos de áudio e vídeo, aproveitar legado, fazer integração com as suas centrais podendo ser terceirizadas, para poder fazer com que o seu monitoramento 24/7 ele se torne mais inteligente, em especial se ele puder atingir, né, um ambiente preventivo, é muito melhor. Ficou bom o áudio agora? Está tudo funcionando aí, Silvano? Perfeito, tá ótimo. Então, joia, vamos lá. Vou mostrar para vocês um vídeo aqui, que é um vídeo bastante simples. Isso daqui é um movimento de uma câmera PTZ controlada por um microfone em ambiente público. Tá? O que é que a gente está mostrando? A gente está mostrando aqui um movimento de um tiro, que vocês não estão vendo nesse momento. A câmera ela se move automaticamente e gera um alerta para a central, que é identificado de onde está vindo esse tiro, a que momento, a que localização, a que cruzamento, como vocês estão vendo ali. A câmera se move rapidamente e vocês veem o áudio acontecendo. Mas como é que isso aí funciona? Deu para ver o vídeo, não? Você acha que ficou claro? Acho que sim. Tá bom. Como é que funciona uma central de monitoramento inteligente? Vamos nos deter aqui em relação a essa imagem, para a gente poder fazer um debate. Quando ocorre um incidente, é disparado um alarme através de uma central de alarme comum dessas existentes, algumas mais inteligentes, algumas menos inteligentes. Esse alarme, ele é integrado a uma câmera, onde a câmera vai direcionar o seu foco ou o seu movimento, como a gente acabou de ver, em relação àquela evidência. Isso vai gerar um pequeno vídeo que pode chegar tanto para o supervisor de campo, como também para a central, que vai fazer uma triagem, ou seja, uma central que vai fazer uma triagem, que vai gerar um conjunto de comandos e protocolos que podem gerar, obviamente, um despacho eventual até de uma pronta resposta. Esse ciclo, se você aumenta muito a quantidade de sensores na ponta, né, milhares ou dezenas de milhares deles, né, todas as suas infraestruturas físicas, você aumenta muito a complexidade para a central. Então, a central precisa priorizar do ponto de vista onde está ocorrendo aquele incidente, para que haja um relatório e haja, obviamente, uma operação padronizada, definida por protocolos existentes. Esse é o principal desafio de você implantar esse tipo de solução. O aproveitamento do legado, quando você reúne, né, tecnologias, serviços e uma operação remota baseada em serviço, facilita esse tipo de trabalho para que haja uma implantação mais rápida para o mercado aqui brasileiro ou mundial. Isso é um procedimento que existia já há muitos anos
no mundo, principalmente fora do Brasil, e aqui no Brasil ele vai ganhando muita força de adoção, em especial nos últimos anos, né? Você terceirizar a sua central de operações como um backup da sua própria, ou fazer o seu ser um backup de uma operação terceirizada, porque aí a auditoria, que é uma das principais necessidades dos gestores de segurança, de prevenção a perdas, ela fica registrada e, obviamente, precisa ser realizada através desse contrato terceirizado. Você não faz auditoria sobre a sua própria central, você faz uma auditoria baseada no acordo de nível de serviço de uma central remota. Essa imagem ilustra bem isso. Teco, levando em consideração o alcance das speeddomes, qual é o alcance para o uso e aplicação do áudio alerta? Olha, vamos lá. O áudio alerta, ele é um analítico de áudio, ele é uma plataforma que a gente chama hardware e software, né? Ela é co-design, funciona nos dois, ou seja, você tem dispositivos inteligentes e microfones digitais na ponta, e você tem processamento local que também dispara atuadores, desde sirenes repulsivas, eventualmente a bombas de fumaça, ou dispara holofotes e tudo mais, para poder ter uma ação já instantânea ali do que está acontecendo, ao invés de esperar a pronta resposta. O áudio alerta, ele tem vários tipos de aplicações práticas, que foi a sua pergunta, Silvana. Aplicações práticas, desde as mais simples, como, por exemplo, um disparo de arma de fogo, ou, por exemplo, um grito, ou uma quebra de um vidro, do ponto de vista de invasão, até algo mais simples, como, por exemplo, você coloca o áudio alerta sendo um sensor para substituir, por exemplo, o seu sensor de detecção de movimento, por exemplo, dentro de uma loja física. Imagina que está havendo uma invasão pelo telhado e você não tem nenhuma câmera no telhado, mas o barulho da quebra do telhado, do forro, está sendo captado por aquele microfone. Se aquilo está dentro de uma faixa de intervalo de hora, que, por exemplo, já foi ativado o alarme que não tem um sensor de áudio, o áudio alerta, que é um dispositivo aliado a uma plataforma de software integrada na nuvem, dentro de uma central, já recolhe a evidência nos momentos iniciais da tentativa de invasão para aquela infraestrutura física, para aquela loja, para aquele escritório, a tentativa de um cofre, por exemplo. As aplicações são muitas, dá para poder utilizar o áudio alerta, por exemplo, com o uso de palavra-passe, ou seja, você pode gravar certas palavras que, ao serem ditas ou citadas dentro de um ambiente que está naquele momento, por exemplo, sendo invadido, está tendo uma tentativa de assalto naquele momento, uma palavra que pode ser, por exemplo, coronavírus. Se você é um caixa, aí você pode estar recebendo um assalto, mas, meu Deus do céu, um assalto com coronavírus, ou a palavra assalto, ou a palavra roubo, ou a palavra futebol, para não ficar evidente do ponto de vista da integridade do funcionário que está vendo. O áudio alerta detecta aquela frase, uma palavra dentro daquela frase, para poder disparar o alerta, e a central é, por exemplo, informada. Existem vários tipos de aplicações práticas que podem existir com esse tipo de operação remota, utilizando esse tipo de tecnologia. Eu estou imaginando que a gente pode até colocar, por exemplo, na casa de uma pessoa idosa, que se ela cair no chão e ela gritar socorro, vai poder também identificar, por exemplo, e disparar lá na central que alguma coisa aconteceu ali, certo? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. A gente já tem essa tecnologia rodando para aplicativos de celular. A gente ainda não fez um lançamento, porque está no processo ainda de certificação, para a gente poder incluir esse tipo de serviço em certos aplicativos. Você pode até cadastrar a sua palavra-passe, vamos dizer assim, sua senha, né? Que seria uma palavra ou mais de uma, e ao citá-la, e aí o socorro é uma ou qualquer outra, imagina isso funcionando, por exemplo, para passageiros de Uber, ou eventualmente até para os próprios também motoristas de Uber, motoristas na 99, que também são assaltados. Eles também podem ser utilizados dessa mesma maneira. Isso é uma aplicação prática bastante assim, útil do ponto de vista dessa tecnologia. Cara, isso é muito legal. E eu consigo aplicar esses analíticos em cima de um VMS de terceiros? Olha, a princípio,
quase todos os VMS de mercado atualmente dispõem de analíticos de vídeo, né? Quase todos os principais VMS, seja do GeForce, seja do Genetec, seja Situator, existem vários deles que são aplicados, onde você pode acrescentar analíticos em vídeo. Os analíticos em áudio, eles sim também podem ser aplicados. Nós, especificamente da Avantia e do Avantia Labs, já tem a integração com 2 deles para poder ser aplicados. Mas é muito incomum, Silvano, as instalações dos VMS terem microfones na ponta, né, ou câmeras que tenham microfone ou áudio bidirecional. É muito incomum isso. Mas hoje em dia, principalmente para lojas físicas, já existe um interesse, um desejo maior de colocar pelo menos um microfone naquela sala ou próximo nos arredores daquele cômodo, daquele ambiente físico, dentro de um espaço maior, que esteja ouvindo e gravando aqueles áudios, principalmente quando o alarme é ativado e, a partir dali, o microfone passa a ser um dos sensores com esse grau de inteligência para a gente poder detectar palavras e barulhos e sons do ambiente que podem disparar alarmes e que podem fazer com que a sua central do comando possa operar em maior velocidade. Legal. Essas aí foram perguntas do pessoal aqui, né, do Kleber, a respeito do Speeddome, e do Thiago Evangelista também, que perguntou aqui agora com relação a se dá para colocar junto no VMS. Show de bola, bacana. Bacana, que coisa boa. Já estamos tendo perguntas, então, da nossa live. Já, o Sérgio Viana, ele perguntou o seguinte: para sistemas de CFTV que funcionam com armazenamento de imagens em nuvem, é possível integrar analítico e inteligência artificial se está em nuvem? Vamos lá. Os sistemas de analíticos, os serviços de analíticos em nuvem, aqui no Brasil nós temos 2 líderes bastante claros, aqui no Brasil, que é a Monuve e a Camerite. Eles têm esse tipo de serviço. Estamos falando de sistemas de vídeo em nuvem públicos, né? Aqueles que você vai lá, assina e coloca a sua câmera e ele fica armazenando. Esses 2 serviços, sim, dispõem de uso de analíticos em vídeo, tá? Para cada uso de analítico, há uma cobrança adicional. Para alguns sistemas de vídeo, né? Vídeo como serviço, né? Video Surveillance as a Service, que é o termo em inglês que a gente utiliza. Existem vários serviços digitais internacionais que também permitem o uso de analíticos em vídeo para sistemas de vídeo cloud, sim. Eu desconheço ainda, não consegui descobrir, de uso analíticos somente de áudio, né? Mas mais por uma questão da não existência do microfone na ponta. Mas para vídeo, sim, existem, e algumas dessas empresas já estão fazendo. Para VMS rodando em nuvem, em ambientes em cloud, mas dentro de um ambiente privado da empresa, que é muito comum, principalmente para médias ou grandes empresas, quando você tem um ambiente privado em nuvem, né, a gente chama de cloud, né, privada, não a cloud pública, como eu comentei da Monuve, para ambiente de cloud privado, os VMS de mercado, sim, já dispõem dessa possibilidade através dos seus próprios analíticos. Fantástico. O pessoal da InfoShop aqui, ele perguntou como funciona, né, o aplicativo para motoristas, mas isso ainda é uma aplicação que vocês estão terminando a certificação para entregar e explicar para a gente como é que ela vai operar, correto? Exatamente isso aí. O pessoal está de antena ligada aqui, meu. Que bom. Olha, valeu pela pergunta, a pergunta foi ótima. Eu vou criar um cenário aqui de explicação, mas na verdade é isso. Imagina você ter um aplicativo, por exemplo, para o motorista, que está lá rodando no seu 99, podendo ser um transporte escolar, um transporte municipal, podendo ser um uberista, e aí você está dirigindo e você sofre uma tentativa de assalto, um roubo, né, ali na hora, ou uma violência. Então, ao você ter cadastrado 2 ou 3 palavras-chave, que a gente chama de palavra-passe, se você estiver, por exemplo, numa corrida, ele fica ouvindo o seu microfone do celular, e aí você vai falar do tipo, cara, sei lá, você está respondendo para um assalto, aí você vai dizer, minha mãezinha. Aí a mãezinha, a palavra, você vai dizer, eu adoro jogar bola. Uma frase
nonsense que não declare para o criminoso que você está ativando algum sistema de alarme. Esse é o desafio, né? Como fazer isso. Então, e aí ele dispara uma central de alarme que vai tentar ativar mecanismos de segurança para o motorista. Isso ainda está em desenvolvimento, estamos no processo de certificação, esperamos aí que nos próximos meses a gente tenha esse tipo de serviço disponível também para os aplicativos de motoristas. Isso é uma aplicação prática muito bacana. Fantástico, fantástico. Pode continuar mandando bala na apresentação, então, e aí mais perguntas eu vou trazendo. Joia, bacana. Uma central de monitoramento de serviço, o áudio tá tranquilo, né? Tá ótimo. Uma central de monitoramento remoto, né? Imagina que ela vai atuar numa operação física em dois grandes momentos. Um momento noturno e um momento diurno. Ou seja, numa central de monitoramento com analíticos em vídeo rodando naquelas câmeras que estão lá fisicamente instaladas, você tem aplicações práticas de analíticos, por exemplo, para o momento de abertura de loja, para você reconhecer, por exemplo, quem está ativando o alarme. Aquele usuário, aquela senha que foi dada na central de alarme, ela está condizente, né, com aquele funcionário? A outra, se for uma equipe de varejo, né, quantas posições ou postos, por exemplo, de caixas nós temos abertos e estão sendo ocupados ao longo do dia, né? Existem vários analíticos que podem ser aplicados a isso. E a própria central de monitoramento, ela fica olhando para esse tipo de serviço, que são operações de negócio, não necessariamente voltadas para a segurança. Se a gente for falar em área de segurança, imagine o seguinte: se por acaso se aproximar uma moto com 2 pessoas de capacete e entrarem na loja essas 2 pessoas de capacete, o índice de risco da loja aumenta. O analítico de vídeo, ele já pode detectar que existem dois seres humanos numa mesma moto estacionando, não tiraram o capacete, fazem a trajetória para a porta de entrada, entram na loja de capacete ou de balaclava. A gente sabe que isso é um recurso, né, para não ser detectado os criminosos, sejam eles em dupla ou em momento solo, né? Então, eles usam muito isso. Isso já pode alertar a central para poder disparar alarmes, para poder disparar áudio, para poder alarmar, por exemplo, uma pronta resposta, que pode inibir ou tentar, por exemplo, diminuir o risco e a integridade dos funcionários e dos clientes ali naquele momento. E aí tem várias coisas. No momento noturno, então, aí nem se fala, as aplicações são, ou seja, fechei a loja. A partir daí, as tentativas de invasão, arrombamento, de aproximação das áreas de vitrine, de controle de áudio, controle não, né? De ação de áudio bidirecional entre a central executando um protocolo com um alto-falante lá na loja, né? Fazendo um reconhecimento, por exemplo, de trajetória de uma área não permitida, porque está muito próximo, por exemplo, das janelas, das vitrines, da porta principal, num tempo de tolerância para não pegar, obviamente, um cidadão ou uma cidadã que está passando com um cachorrinho ali por volta de 9h30 da noite. Tudo isso pode ser programado com o uso de analíticos em vídeo, e isso também está disponível nos VMS, que ficam disponíveis nas centrais de operação para que elas possam atuar de uma maneira mais efetiva. Parte disso é o que a gente conhece por aí, né, que tem várias empresas fazendo de formas diferentes, geralmente é a própria empresa de monitoramento que faz a sua forma de fazer isso, né, que é o que a gente conhece como pré-crime, né, análise de pré-crime, que vai servir não só para já ter um alerta mais rápido, mas até para evitar. Então, por exemplo, se eu vejo que tem um comportamento, né, eu posso programar que se tiver um comportamento de um cidadão tentando escalar o muro, que não é para ser escalado, eu posso automaticamente, além de avisar o monitoramento, disparar uma sirene, disparar um holofote, alguma coisa que já vai inibir que ele complete a intenção dele. É exatamente isso daí, Silvano, perfeito. Esses momentos preditivos do pré-crime, eles podem ser desenhados, obviamente, caso a caso, em cada infraestrutura. Então, de uma invasão, de um arrombamento de uma porta, por exemplo, prévia, até um pulo, como você falou aí, ou um desligamento de uma energia, e tudo isso pode ser monitorado
remotamente, tanto visualmente, como foi o caso que você comentou, né, a visualização de um pulo de um muro, até coisas digitais mais simples, seja, por exemplo, a gente tem hoje disponível no mercado, por exemplo, um sensor que funciona como uma mina, é uma mina eletrônica. Você coloca esse sensor e ele sente movimentos num raio bastante amplo no terreno ou no solo, né? E isso pode também ser incluído em concreto, que se houver uma trepidação não natural naquelas regiões, aí você pode colocar áreas concêntricas, se houver uma invasão, isso também dispara alarmes para isso. Ou seja, tem muitas soluções disponíveis. Um dos desafios é conseguir centralizar e conseguir criar procedimentos, protocolos, padrões operacionais validados, que consigam depois ser auditados sobre o que está acontecendo, para poder gerar aprendizados, né? A segurança, ela é em ciclos de aprendizado. A cada tentativa melhora um aprendizado, modifica um formato, uma nova tecnologia precisa ser implantada, né, implementada. Perfeito. Bem, eu vou passar aqui sobre uma coisa simples, que é muito útil. Não adianta você criar toda a sua operação se, eventualmente, a sua falha ficar somente na falta de interpretação ou no erro humano da interpretação dos seus dados. Tantas informações geradas, né? Tantos registros de dados gerados das suas dezenas de instalações físicas, que aí você precisa centralizar aqueles dados para gerar visualizações daquilo, para poder gerar os aprendizados. Esse é o principal desafio. Um aprendizado numa localidade física serve para ser replicada em uma outra localidade física. Isso somente se dá se você tiver um entendimento maior, eu digo universal, de toda a sua infraestrutura física. Beleza. Bem, alguém se manifestou monitorar. Aqui no chat. Você falou de mina eletrônica, aí um cidadão chamado Kleber Reis já se manifestou aqui, né? Ô Kleber, tudo bom? Já estava falando aqui das minas, né? Show de bola. O José Canaúba, ele falou o seguinte: com a situação atual, o uso de máscara sem dúvida nenhuma ajudará no combate da pandemia, mas pode gerar também insegurança, gerar dificuldade a identificação do meliante, né? É por isso que é legal você poder combinar as duas coisas. O vídeo analítico ele vai poder combinar não só o uso da máscara, mas o comportamento do cara, né? Isso é legal. A trajetória que ele percorreu previamente com aquele acessório, né? Podendo ser um capacete, ou podendo ser uma máscara, ou podendo ser eventualmente uma balaclava ocupando todo o rosto, né? Às vezes até a gente já tem experiências, por exemplo, se você tiver numa loja física, imagina uma loja física de uma loja de departamento, mesmo no centro de grande porte, que você tem aquele quiosque ali mais ou menos na entrada, um pouco recuado da entrada, de celulares. Cada celular ali vai custar 700, 800 reais. Aquele quiosque dali, às vezes, pode ter 30, 40, 50 mil reais ali expostos. Se você fizer um estudo de uma câmera que consiga identificar uma aglomeração ali, por exemplo, de 10, 15 pessoas, e um percentual delas relevante tiver de boné, deve disparar, por exemplo, um alarme para que 2 outros funcionários da loja se aproximem do quiosque para poder aumentar a quantidade de atendimento mais rápido e inibir, obviamente, se tiver um único funcionário, que também pode ser medido pelo analítico, para poder diminuir aquela área de risco. Ou seja, nós estamos falando de uma ação preventiva bastante simples, né, que pode ser realizada nesse momento. Show de bola. Muito legal. Bem, então vamos lá. Um dos principais desafios que a gente tem diante de um cenário quase assim bacana, novo de implantação de tipos de tecnologias de segurança é, obviamente, o desejo de todos de reduzir custos, né? As soluções, não somente financeiras, como as soluções também de substituição e de aproveitamento do legado, elas já existem. Consulte seu fornecedor, consulte seu parceiro, chame ele para conversar, porque a sua câmera pode ser analógica, só precisa de um DVR bacana para poder
fazer com que o seu analítico possa rodar em cima de um legado que você já tenha. Pode ser uma solução em nuvem, que a gente já citou aqui na nossa live, pode ser também uma solução on-premise, que está rodando dentro da sua empresa, para você poder rodar o seu analítico. Consulte seu fornecedor e dê uma olhada. Reduzir custos, na verdade, na diminuição da perda ou numa ação preventiva, como você colocou, Silvano, como pré-crime, utilizando o seu legado, é existente. Pô, mas como é que a gente reduz custos se a gente vai aumentar o valor mensal de uso do analítico? Ou, isso é uma pergunta clássica, né? O custo, ele não é da central de segurança, não é a diminuição de custo da lei. Na verdade, é pela prevenção que você vai causar. As soluções de analíticos em vídeo, elas não são universais, como qualquer tecnologia. As soluções de analíticos de áudio, elas também não são universais. Elas não servem para tudo. Elas precisam ser identificadas em que momento e para que áreas elas devem ser alocadas. Quando elas efetivamente existem, principalmente integradas a atuadores, como você citou, Silvano, a holofotes, a sirenes recursivas, a bombas de fumaça, eventualmente a ação de áudio bidirecional, elas realmente atuam como um movimento de prevenção à perda por diminuição de perda de produtos, obviamente pela diminuição de furto e fraude. Show. Bem, vou só passar aqui. Então, vamos lá. Só para a gente poder concluir e entrar no bate-papo aqui, todos nós, que vai ser bacana, eu queria deixar uma mensagem que eu acho que é vital. A gente fala de tecnologia, a gente fala de infraestrutura, né, de cabeamento, de controle de acesso, de reconhecimento facial, de biometria. São tantas, vamos dizer assim, tantas tecnologias à nossa disposição para poder favorecer o nosso mercado, né? Mas a gente às vezes se esquece da nossa essência. E essa é uma mensagem que eu queria deixar para a gente poder ir para o nosso bate-papo, que é como é que a gente aplica essa nossa inovação, né? Obviamente olhando atentamente e focadamente para o futuro, mas com um objetivo, né? Cuidar da segurança e da integridade das pessoas que envolvem o nosso negócio. Estamos falando dos funcionários, estamos falando dos clientes, estamos falando dos fornecedores, estamos falando dos visitantes, né, para poder fazer com que o nosso negócio adquira uma maturidade maior em relação à nossa, vamos dizer assim, à nossa infraestrutura física e de segurança patrimonial, né? Estamos num momento muito delicado no mundo e a gente está fazendo essa live para poder também tocar, né, a nossa missão como gestores e líderes de segurança, de operações, patrimonial e de tecnologia para o Brasil todo, mas com o olhar voltado de que tudo isso que nós fazemos serve para cuidar de pessoas. Se nós vamos controlar acesso, vamos fazer um reconhecimento facial, fazer uma leitura de placa, né, usar um analítico de vídeo e um abandono de posto, é na melhoria do ato de cuidar das pessoas para que, com isso, todas aquelas pessoas envolvidas no nosso negócio melhorem a produtividade do nosso negócio, causando uma melhor sustentabilidade. Essa é uma mensagem importante para a gente aqui, a gente não esquecer do nosso objetivo fim, né, da nossa operação de segurança. Aquela velha, a gente pode colocar de várias formas diferentes, né? Que nós somos CNPJs, mas vivemos em CPF. Ou simplesmente lembrar que agora, se a gente não tinha um olhar para as pessoas que envolvem o nosso negócio, de dentro ou de fora, com quem se relaciona, mais do que nunca nós estamos sendo obrigados a olhar para essa relação, né? Porque ela mudou já. Aquele cara com quem eu trabalhava do meu lado na bancada, agora ele está na casa dele, eu estou na minha. Né? Exatamente, é isso aí. Se o meu fornecedor, que eu já tinha algum tipo de dificuldade de lidar com ele porque ele tinha restrições na entrega, agora a restrição aumentou mais ainda. Então a gente está sendo obrigado de fato a olhar e olhar profundamente, né, para essa relação com os nossos parceiros de trabalho. Os nossos amigos estão aí agora. Estamos todo mundo de volta. Vamos fazer um bate-papo. Queria ouvir a opinião aí de Maurício e de Eduardo sobre o nosso primeiro bate-papo, das perguntas que a gente recebeu. Vamos lançar alguns desafios também para a nossa audiência, que vai ser bacana.
para a gente estimular aqui a participação deles. Show. Para falar, primeiro agradecer os meus amigos, né, que são, além de clientes, viraram amigos, mas eu recebi vários WhatsApps aqui de perguntas, sugestões. Um foi do Carnaúba, que ele já fez até uma pergunta aí via o site, e outro que está com audiência e pediu aí, deu algumas informações que eu acho relevantes, apesar que a gente fez essa apresentação pensando na quarentena, mas é importante a gente sinalizar. O Ivan Fontes, que é o gerente nacional de segurança do McDonald's, alertou que hoje o gestor de segurança ele tem que ter uma visão muito mais abrangente, não só da segurança, ele tem que pensar na empresa como um todo. Então, o cara tem que observar não só os setores frágeis no quesito segurança, mas a parte de marketing, por exemplo, se tem um banner que está caindo e não está passando a informação que deveria passar para os clientes, a ausência de uma pessoa no setor de vendas, a ausência de um caixa em determinado local, enfim. É bem colocado por ele, porque eu acho que uma central de vídeo monitoramento, ela bem aplicada, ela abrange outros processos dentro da empresa, né? É óbvio que o tema hoje é sobre segurança, quarentena, como o Teco colocou, mas é bom registrar, até porque o Ivan, além de cliente, é um amigo e ele ia ficar chateado se eu não falasse. Espero que ele fale alguma coisa aí no site, depois dê um ok para mim, tá? Um abraço para você, Ivan, e essa é a minha colocação. Eu queria ressaltar aqui a importância, não é, do desenvolvimento da tecnologia de analíticos. Então, os analíticos surgiram há alguns anos atrás e técnicas como Deep Learning vêm fazendo com que eles aumentem a sua eficácia, né? Então, quanto melhores os analíticos na ponta, melhor o sensoriamento que vai gerar eventos para a central. Então, hoje o uso da inteligência artificial vem fazendo com que você consiga combinar um analítico normal, tipo um analítico de linha com um classificador, e você fazer uma série de análises que não era possível um tempo atrás. Então isso aumenta bastante a eficácia e aumenta ou diminui o falso positivo. Né? Então, o falso positivo hoje é um problema de toda central de alarme. Então, esse tipo de tecnologia vem aumentando bastante, trazendo muito mais retorno para quem implanta esse tipo de solução. Né? Eu acho que, casando tudo isso que a gente falou com o que o Maurício trouxe agora também, que é bastante importante, a gente começa a pensar um pouco. Eu gosto sempre de pensar o que motiva, né? Da onde saem as coisas, né? A evolução tecnológica, de uma forma geral, geralmente ela vem por uma questão de atender uma demanda ou diminuir um custo, né? Então, a produção agrícola ela começou a ter maquinário para poder aumentar a produção para atender a demanda, vender, ganhar mais, assim por diante. E na parte que a gente está conversando aqui, a diminuição de custo em cima de reaproveitamento de parque ou dar uma nova dimensão para as câmeras que a gente já tem ou que vai instalar, também é um motivador muito forte para a implantação de ferramentas de analítico, né? Porque isso é muito mais barato eu colocar um bom analítico para rodar do que trocar todo um parque de câmeras. E aí, fazendo o link, né, com o que o Maurício falou, a questão quando você coloca e começa a olhar para dentro dos processos, nós tivemos a semana passada aqui no YouTube, junto com a gente, aqui nas lives do CT, o pessoal da Resco, que é lá de Ribeirão Preto, e eles fazem um trabalho violento em cima disso, que é aplicar as normativas de segurança, expandir o olhar do gestor de segurança e dos operadores de segurança para os processos da empresa, né? Que pode ser um processo de evitar a formação de fila, aglomeração de gente, pessoas num lugar indevido, descarte indevido de embalagem, tudo isso que esses analíticos podem trabalhar também sem a presença de uma pessoa física, né? Mas o analítico pode estar fazendo esse trabalho ajudando a empresa a gerar uma economia, ou seja, olhar a segurança gerando economia na produção. Isso é muito legal. Esse ponto que você colocou, Silvano, é fantástico, porque se um dia, né, a gente conseguir conquistar a aplicação, né,
para os nossos gestores, né, de segurança, nossos gestores de centrais de monitoramento, centrais de áudio e vídeo, de fazê-los, né, vamos dizer assim, subir na escala de prioridade, né, das companhias no uso de monitoramento de variáveis de performance de negócio, desde as coisas mais simples, como, por exemplo, até eventualmente controles de estoque, movimentos de cargas, a quantidade de pessoas que estão no fluxo de loja, seja entrando ou saindo. Isso tornará, né, a nossa área de segurança, ao invés de uma grande área que envolve risco, perda, roubo, tudo é substantivo, né, que tem um valor difícil de ser trabalhado, vai torná-los e tornar essas áreas brilhantes, estelares em relação para a performance da própria companhia. E estamos falando de benefícios diretos para aumentar ou gerar linhas de receita, podem gerar favorecimentos, por exemplo, de reposição de mercadoria, podem aumentar a satisfação de clientes, por exemplo, com a própria infraestrutura, aumentar, por exemplo, com que o cliente fique mais feliz, reduzindo o tempo em fila ou de espera, com as mesmas estruturas, né? Aliás, a gente podia criar um movimento aqui, né? Aqui o primeiro Security Talks Online, aqui com a sua parceria, a gente poderia fazer com que as áreas de segurança pudessem ter um coraçãozinho de um like dentro da companhia, para a gente poder, toda vez que alguém falar em segurança, você toca no like e tem uma coisa positiva para você ali, como se fosse uma surpresa da sua operação, né? Que momento a gente vai desconstruir a área de segurança para torná-la um valor positivo para as companhias? Estamos na iminência de fazer isso, está muito perto já. Eu acho que já teve uma mudança muito grande, não sei como é que vocês estão acompanhando isso, mas com certeza já se depararam com ela, que é o fato de que muitas empresas, a área de segurança não é mais um cara de segurança que está ali sobre ela, sobre o comando, está dentro da mão de um portfólio de TI, por exemplo, né? Porque o pessoal já começa a incorporar a parte de segurança na vida útil da empresa, né? Não só pelos equipamentos terem convergidos para IP e fazer uso, muitas vezes, da rede IP do empreendimento, mas pelo próprio entendimento de como aquilo pode ser aplicado através do IoT, através da inteligência artificial, né? O Eduardo bem falou a respeito do Deep Learning, né? E a aplicação que vocês dão tão ricamente aí para a parte de vídeo monitoramento. Cara, imagina que a gente está falando, por exemplo, simplesmente, você estava falando a respeito do balde alerta, né? Balde alerta que eu tinha até antes dessa live, a concepção que ele poderia ser usado para uma situação de tiro, por exemplo, cara, ela tem milhões de aplicações práticas, né? Eu posso estar numa produção de uma indústria, onde eu tenho lá um maquinário prensando alguma coisa, fazendo um trabalho, eu posso colocar o áudio alerta ali, que se alguém grita uma palavra de comando qualquer, o maquinário para, salvando vidas de pessoas, né? Isso é uma gestão direta. Né? Então, isso é muito legal. Agora, nos bate-papos aqui nas lives que a gente tem feito aqui no CT, eu tenho puxado sempre para um lado que é o seguinte, se você conseguir explicar para mim, todo mundo vai entender, né? Então, eu queria que vocês tentassem dar algo mais instigado. Eu sei que às vezes falar nome de empresa é delicado, então não precisa, mas tragam exemplos práticos do impacto que vocês já conseguiram gerar de repente em algum cliente. Numa empresa, a gente teve lá, era para ser trocado tudo, não precisamos trocar, a gente conseguiu reaproveitar o parque inteiro dele só colocando um analítico legal em cima. Ou numa situação XPTO, a gente usou o de alerta e isso gerou um impacto super positivo por conta disso. Situações práticas que vocês possam trazer para a gente, porque isso ajuda quem está assistindo a consolidar o conhecimento e entender como ele pode pegar isso e chamar a Avante e falar assim, Avante, já sei onde você vai se encaixar comigo. Maurício, manda a bola aí, Maurício. Temos ótimos exemplos aí para a gente poder falar. O Maurício tem que trabalhar um pouco agora ainda. Vou beber uma água. Na verdade, a pergunta é perfeita, né? O conceito principal, a gente tenta sempre não ser traumático na entrada no cliente e tentar aproveitar ao máximo do legado que já foi falado, né? Então, a gente teve um cliente, eu não vou citar nomes, mas tivemos um cliente que tinha 15 unidades
e a gente, nessas 15 unidades, eles tinham 2.000 câmeras, dessas 2.000 câmeras a gente aproveitou 200, dessas 200 a gente colocou analíticos, gerando mais informação para a central de operação dele, que, por sinal, virou a nossa central de operação. Então, ele teve, além de uma melhoria de processo, ele teve uma redução de custos de pessoas, né? Outro cliente que a gente tem, muito importante também, que aí é voltado para negócio, não é voltado para segurança. Existe um determinado local onde o carro para fazer a compra de um produto, tipo um drive-thru. Se esse drive-thru tiver um tempo, o carro parado por muito tempo, isso vai gerar uma fila que, por sinal, vai gerar uma demanda, vai gerar um problema para o cliente, não faturamento, uma série de coisas. Se você conseguir monitorar o tempo de atendimento, você consegue medir e agir eficazmente naquele momento com o gestor do local, falando que está com problema. Ausência de caixa. Se a pessoa não está no caixa, eu não consigo vender. Então, é a mesma coisa. No caso do áudio-alerta, a gente tem algumas aplicações já feitas, né? Na cidade do Recife, a gente tem vários pontos aplicados com o áudio-alerta externo. Nas Olimpíadas, a gente implantou 5 pontos também. A gente plantou 5 pontos em locais espalhados pelas Olimpíadas, detectando sons, tiros, gritos súbitos, frenagens. E interno, a gente fez testes no grande banco, vinculando o áudio-alerta para integrar na própria central de alarme do próprio cliente. Então, o áudio-alerta virou um sensor da central, e esse virando sensor, uma vez detectado barulho de metal, ele acionava o gerador de neblina. Então, as aplicações são muitas, a gente já tem vários testes. A gente teve agora recentemente também, se eu falar o objeto, todo mundo vai saber, mas eu vou tentar um veículo para um determinado local, e a partir daquele momento a gente começou a medir o tempo de atendimento e de carregamento dos processos que é feito naquele veículo. Tá? Então, são várias ações que a gente vem fazendo com relação a isso. O importante é entender que a central de monitoramento ela vai ser uma ferramenta de gestão para a empresa. O importante é que a central de monitoramento vai gerar informação para o negócio da pessoa. Então, um carro parado no drive-thru quer dizer que eu tenho fila e eu não estou faturando. Uma invasão em determinado local, eu vou ter um prejuízo, vou ter uma sabotagem, enfim. É muito abrangente isso. E o analítico de vídeo, o analítico de som, agrega todas essas informações de tempo real, fazendo um monitoramento proativo, que é o grande lance, é o monitoramento proativo. Parar de ficar olhando imagem. Vamos olhar evento com protocolo definido, procedimento definido. Isso faz com que o cliente, além de ter uma grande operação muito mais centralizada, com informação muito melhor, seguro corporativo vai cair, você tem o domínio do processo, seu risco vai diminuir, uma série de outras coisas. Espero ter sido aí explicado aí. Legal. Deixa eu entender uma frase que você falou agora, né? Vamos parar de olhar para vídeo e vamos olhar para processo. Justifica isso para quem está acostumado a vender imagem de câmera com monitoramento olhando para essa imagem de câmera, por favor. Na realidade, deixa o Eduardo falar, senão o Eduardo fale. Na realidade, Silvano, na maioria dos lugares, ninguém está olhando nada. Então, mais de 90% dos sistemas de imagem, de monitoramento de imagem, né, de circuito fechado de TV, eles são totalmente reativos. Você só vai olhar quando acontece alguma coisa. Deixa eu ver o que é que aconteceu, deixa eu ver por onde entraram, quantos foram, como é que eles fizeram, né? Então, colocar alguém para olhar em tempo real já foi uma evolução, mas infelizmente é limitado aí pela ineficiência do olho humano ter que
cuidar de dezenas ou centenas de câmeras, né? Então, quando você substitui o olho humano por um software que passa a identificar as ocorrências, na realidade, a situação, né? Não as ocorrências, e tentar entender se tem alguma coisa acontecendo ali que não deveria estar acontecendo, isso já é uma evolução. Quando você coloca inteligência para analisar aquilo ali, já é uma outra evolução, tá certo? Então, e quando você consegue, inclusive, combinar diversos tipos de sensoriamentos diferentes, que não só o de vídeo, mas com o de áudio, mas com, você pega uma mina terrestre, o sensoriamento aí de fumaça, umidade, então você vai enriquecendo toda a solução. Então fica muito mais rico do que simplesmente uma pessoa olhando imagem e tentando identificar se está acontecendo alguma coisa, porque a gente diz que a pessoa está olhando, mas não está vendo nada. Toda vez que vocês falam mina terrestre, tem alguém que levanta da cadeira e vai aparecer no chat daqui a pouco, até porque a gente tem amanhã aqui no canal do CT no YouTube uma live com o Kleber Reis da Ogen para falar a respeito dos equipamentos israelenses de alta performance da Ogen. E também porque é uma excelente tecnologia. É fantástico, né? É fantástico. Não posso falar nada porque eu sou meu fã também. E a gente também tem a live da Esconde também amanhã para falar a respeito de portaria remota, portaria autônoma também. Você que está acompanhando a gente está com uma média alta de pessoal aqui assistindo, mas eu acho que a gente podia ter mais likes, mais joinhas, né? Então clica aí no like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Vamos fazer esse mantra inteiro aí para ajudar esse conteúdo dessas 3 feras que estão aqui comigo a alcançar o maior número possível, né, de discípulos ao longo do tempo, como eu já sou, né? Eu queria dar uma dificultada então agora nas perguntas, né? Se a gente for falar agora a respeito de implantação, tá certo? A gente entendeu muito da aplicação, show de bola, do que o analítico de vídeo, o que essa inteligência pode trazer, o analítico de áudio também, né, no caso do alerta. Mas quando eu penso em implantação, vou colocar isso para operar, é rápido? É mais rápido do que eu sair espalhando dispositivos pelo meu empreendimento? Porque de repente, vou colocar mais equipamento aqui, põe mais sensor aqui, põe mais uma escuta lá, por aí. Qual que é o impacto disso quando eu penso em montar o projeto e executar o projeto? Eu vou dar uma palhinha, e aí um pouco sobre a percepção. Eu acho que a gente precisa olhar para o conceito da implantação de analíticos inteligentes em cima de um ambiente legado já pré-existente. Ou seja, se você já tem seu sistema de CFTV, se você já tem o seu DVR, a única coisa que você precisa é colocar ou as suas câmeras na cloud ou colocar um dispositivo que é uma caixa inteligente que vai pré-processar aqueles streams daquelas câmeras, as câmeras que você vai escolher para rodar, né? Em quanto tempo, aí uma pergunta para você, Silvano, como desafio, em quanto tempo você, se já tiver um software pré-instalado, você liga uma caixa na sua rede? Eu acho que isso não é justo, porque aqui quem desafia sou eu, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Mas olha só, se você coloca um dispositivo que é como se fosse um Apple TV, sendo que ele é adequado para rodar analíticos, você pluga ele na rede, a única dificuldade que vai ter a partir daí é você saber qual é o analítico que você quer rodar para qual câmera. Porque... Ou seja, então, o procedimento é muito simples. Eu não vou ter que subir escada, eu não vou ter que passar cabo, mas e a graça disso? A graça disso é que você naturalmente está ajudando as pessoas, está ajudando os negócios a serem mais inteligentes e a poder operar melhor a sua infraestrutura de segurança. E isso eu estou falando dentro do cenário já da pré-existência de um sistema de monitoramento CFTV ali localmente, né? Se isso já tiver montado, a velocidade de implantação disso, ela a gente não pode fazer uma brincadeira de que é instantânea, porque nada é instantâneo no mundo, mas estamos falando de em poucas horas, 1, 2 horas, você já pode ter, sim, analíticos rodando lá na sua infraestrutura física e podendo receber, através de um aplicativo no seu celular, aqueles analíticos rodando. Você, aliás, comentou de portaria digital, né? Imagina um caso bastante simples. Um dos principais desafios que existe na portaria digital
é a abertura e o fechamento, quer dizer, a abertura e o não fechamento de portões em prédios residenciais. Uma coisa que quem tem portaria digital precisa ficar lembrando, falando no grupo do WhatsApp dos moradores, do tipo, não esqueçam de fechar o portão depois que você passa seu carro e assim vai. Imagina um analítico de vídeo olhando para aquela câmera que já está lá, olhando para o DVR que já está lá, fazendo a única coisa, esse portão está fechado, ou ele está aberto depois que passou um carro ou entrou uma pessoa. Ou, por exemplo, se você abre o portão, entra um carro e entra uma pessoa. Isso demora 1 2 horas para você poder botar no ar. Isso é muito simples de poder configurar se a pré-existência da câmera e do DVR estiver lá funcionando. Uma aplicação prática simples, bastante direta e objetiva, que funciona, por exemplo, para o serviço de portaria digital, só para ilustrar um caso aqui. O Flávio Thiago Rocha falou para eu tocar a Eusébia para vocês me desafiarem, mas eu não vou fazer isso, eu vou lembrar que ela está aqui do meu lado, né? Participante fiel das nossas lives. Até como um fechamento legal do papo, eu queria entender uma coisa. A gente vê que vocês têm uma inteligência nesses analíticos que vocês conseguem puxar para vários cantos diferentes, né? Como funciona isso, por exemplo? Vocês ficam pensando, cara, eu acho que eu vou fazer um áudio alerta para tal coisa, eu acho que eu vou fazer um analítico para tal coisa. Eu imagino que isso é de uma demanda de um cliente que vocês encontram, né? O cliente tem uma demanda e vocês vão trabalhar em cima disso, né? Eu estou perguntando por quê. Enquanto a gente está aqui conversando, ou aqui ao vivo, ou as pessoas que vão assistir essa live depois, né, no streaming do YouTube, eles podem ter de repente alguma demanda e falar assim, pô, será que esses caras poderiam fazer, por exemplo, uma coisa super simples, que eu não sei nem se vocês talvez até já tenham isso pronto, né? Verificar se o pedreiro está com o capacete na obra, se eles estão usando a bota de segurança enquanto estão trabalhando, esse tipo de coisa. Vai lá, Maurício, fala aí. Obviamente, sim, né? Vamos falar da primeira maneira, a gente consegue, em cima de imagens, desenvolver análise de vídeo específica. Vou dar uma real que nós topamos agora recentemente num cliente, é um grande hotel de idosos, onde a gente vai fazer toda a parte de vídeo monitoramento e entendemos que naquele momento, se a gente desenvolvesse um analítico de queda, seria de grande valia para aquele processo e a gente poderia replicar essa solução para outros hotéis de idosos no mercado. A gente tenta sempre avaliar, obviamente, o desafio, mas com potencial de replicação em outros locais. Não dá para a gente desenvolver um analítico específico, porque vai demandar muito trabalho, vai ficar muito caro para um cliente só, aí invalida. Mas assim, EPIs, botas, coletes, isso já está pronto, a gente já tem aplicados em alguns clientes. Então, sim, é fato, interessa, fazemos. Agora, tudo tem que ver o mercado, tem que entender a demanda, o desafio, e o TECO, que é o gestor de inovação, o diretor de inovação, head de inovação, ele sabe onde dói, como é para desenvolver isso, como é o fato de desenvolver isso, mas é possível sim. A Avantia é uma empresa que desenvolve tecnologia proprietária, tá certo? Então, fica muito fácil para nós entender qual é o problema do cliente e desenvolver alguma coisa que atenda àquela dor dele, tá certo? Então, nós não somos simplesmente um integrador que pega tecnologia de terceiro, mas nós temos capacidade, temos uma equipe bastante considerável, equipe grande de desenvolvimento, que consegue endereçar problemas reais que o cliente sofre no dia a dia. Silvano, para a gente poder concluir essa sessão que você chamou, a atenção que é bacana, o analítico em si, a tecnologia, o tipo de uso, ela é o que a gente chama, é uma caixinha de ferramentas. Imagina assim, uma caixa de ferramentas. Sabe quando você tem uma chave 3/8?
Você pode consertar uma bicicleta no 3/8 e você também pode consertar alguma coisa na sua casa, ou uma chave inglesa. É a mesma coisa. Então, você tem um analítico que pode servir para várias coisas. O analítico em si é o menos importante. O domínio de utilizar a ferramenta é que é muito relevante, que é o que a gente chama a aplicação prática dessa caixa de ferramenta. Então, imagina, em inglês é toolkit, né? Então, você vai pegar uma ferramenta, que vamos supor, um algoritmo de invasão de perímetro. Esse algoritmo de invasão de perímetro, que ele tem um conjunto de ciência e tecnologia aplicada por trás, certo? Aí você pode ter deep learning, você pode ter análise convolucional, você pode ter algoritmos de pesquisa operacional, modelos estocásticos baseados em pesquisas operacionais para determinar pontos cegos da imagem. Você tem um conjunto de coisas que é difícil de entender. Mas o mais importante é, aquela ciência que está aplicada num algoritmo, que é uma tecnologia aplicada, você vai ter uma aplicação prática dela. Então, um algoritmo, por exemplo, de análise de invasão de perímetro, ele pode ser utilizado, por exemplo, para uma não conformidade de uma coisa simples que pode ser, por exemplo, como é que é o nome daquelas máquinas que fazem operações em centros de distribuição, de transporte de pallets? Me esqueci o nome dela. As paleteiras. Pronto, isso. Então, imagina, ela tem que circular numa certa região. Ela não pode circular numa outra região num certo horário. Ou ela só pode circular numa certa trajetória. O mesmo algoritmo, que é aquela ferramenta, que é aquela chave de fenda, ela pode ser aplicado para aquela aplicação prática. Ou seja, eu posso utilizá-la naquela aplicação prática como também para uma invasão. Ou como uma coisa mais simples, como o exemplo que você citou. O próprio algoritmo, que é a ferramenta, numa aplicação prática, por exemplo, de um pulo de um muro, que é uma invasão patrimonial. Ou seja, para poder simplificar, inteligência artificial, o nome é lindo. Algoritmos, tecnologia, tudo isso é bacana, tudo isso nos eleva porque gera para novidade. Mas a aplicação prática, que é o domínio de utilização da caixa de ferramenta, é que é bacana para poder entender. E são, sim, como você falou, são os nossos clientes, é o mercado que nos vem, que nos trazem os desafios que Maurício exemplificou, para dizer, vocês conseguem resolver esse problema daqui? Aí a gente vai para esse laboratório que está aqui atrás, ó, nessa imagem. Esse laboratório daqui tem um bando de gente pensante, trabalhando em cima de tecnologia para dizer, vamos fazer um algoritmo, por exemplo, de entendimento de uma estrutura de um corpo humano para saber se há uma queda e um acompanhamento daquela trajetória para poder cuidar, por exemplo, de um idoso que vai estar naquele momento sozinho andando no corredor. Fantástico. Bom, eu não posso deixar terminar isso aqui então sem uma constatação e um desafio, né? Vamos colocar todo mundo junto aqui na tela, que é mais legal, né? Eu tenho uma constatação e um desafio ao mesmo tempo. A constatação é que assim, o Tec é um cara tão high-tech, parecia que ele estava falando lá de Tron com a gente, né? Porque você colocou o fundo virtual e a sua imagem ficou muito louca, ficou muito legal, né? Então parece que está vindo 100% digital aqui, né? Era o avatar do Teco falando com a gente hoje aqui, muito legal. E o desafio é, quarta-feira que vem, 17 horas, estaremos juntos aqui de novo, né? Já está marcado o próximo Security Talks e aí a gente quer a participação do pessoal, né? Eu não sei, ainda não sei qual é o assunto que vocês querem trazer, não sei se já está pronto ou que se querem pedir para o pessoal mandar perguntas, aí fiquem à vontade. Nós vamos falar sobre a tecnologia de câmaras térmicas, que é um tema que está muito atual, né? Então, no Covid é muito importante você estar controlando a temperatura das pessoas que entram nos ambientes fechados, nos ambientes de trabalho. Então, nós vamos falar sobre esse tipo de tecnologia, quais são os usos, quais são os desafios. É um tema que hoje tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Muito bom. Quer dizer, então, que a gente vai falar sobre câmera térmica, porque nesse momento o assunto é quente. Exatamente. Opa, ela não pode faltar, Eusébia. Não é somente sobre câmera térmica, é sobre o uso, a importância do uso das câmeras térmicas nas situações de risco como as que nós estamos vivendo hoje. Tá? Legal. Que a gente pode usar tanto para a questão de medição de saúde, como até para um uso industrial, ver um resistor, um equipamento elétrico que está consumindo energia demais, né?
Não só para a finalidade de evitar que ele exploda, mas também até para moderar o consumo de energia dele, né? O uso de câmara térmica vai até em vazamento de temperatura, por exemplo, de câmaras frias em centrais de distribuição, por exemplo, ou de como é que é o nome? Pipes, né? Canalizações que você pode estar, por exemplo, sofrendo um risco, por exemplo, de vazamento de gás que tem uma temperatura diferente naquele ponto de vazamento. Tem vários tipos de aplicações, sendo que em tempos de coronavírus, né, é importantíssimo a gente utilizar a mesma tecnologia para uma outra aplicação prática. A gente estudou um bocado sobre isso, vamos trazer várias, e eventualmente talvez até convidados, vamos trazer várias informações bacanas para poder dialogar com a nossa audiência aqui no próximo Security Talks, aí, como você falou, na próxima semana, quarta-feira de novo. Fantástico, fantástico. Bom, gente, eu só posso agradecer. Eu não tenho dúvida que a cada Security Talks eu vou sair um pouco mais inteligente, ou muito mais inteligente, né? E muito obrigado pela presença aí, pela possibilidade de trazer esse evento aqui para o nosso canal. Só engrandece o trabalho que a gente está fazendo, só valoriza mais ainda. E pedir para vocês aí darem suas últimas mensagens aí antes da gente falar tchau para o pessoal. Pegou essa cafeteira. Vou começar aqui. Bem, obrigado pela audiência. Esse vídeo vai ficar disponível aí no seu canal. Obrigado pelo seu tempo. O Event Security Talks agora também tem que mudar. Estamos mudando, temos que aproximar de novo para poder proporcionar mais discussões. Eu acho que já houveram boas perguntas. Vamos aumentar a quantidade de perguntas ao longo do tempo. Vamos assumir um compromisso de poder entrar também no vídeo e responder essas perguntas que podem surgir ao longo de todo esse tempo. Vai ser muito bacana. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui também junto com você e junto com o teu público. A minha parte é só agradecer a audiência, agradecer a moçada que está nos assistindo aí, que eu sei que é bastante gente. Agradecer CT Segurança pelo apoio, acho que é importante. E contar com vocês na próxima quarta-feira aí. Muito obrigado aí pela audiência. É isso aí, gente. Muito obrigado. É muito importante nós termos aí essa iniciativa, juntamente com a CT Segurança, de estarmos dialogando aqui, debatendo, trocando conhecimento sobre essas tecnologias. Esse formato hoje é um formato que permite a todo mundo, nas suas quarentenas aí, né, estar acompanhando, estar interagindo, estar se informando, estar aprendendo. Então, vai ser um prazer para nós estar com vocês aí durante esse período. Legal. E que depois da quarentena a gente continue brincando com isso também, né? Porque é uma forma da gente chegar aí em todo mundo de uma forma bem qualificada, bem bacana. Obrigado de novo, pessoal. Com certeza. E para você que acompanha a gente até agora, obrigado pela presença. Não esquece, gostei, ativa as notificações, se inscreve no canal. Vamos ajudar a isso tudo de bom chegar para o mundo inteiro de uma forma mais fácil. Pessoal, até a semana que vem então. Para você ter em casa, amanhã a gente está aqui às 8 horas da manhã, café com segurança já cedinho. Obrigado, um abraço. Um abraço, tchau, obrigado.